Minha gente querida, muito boa noite, muito bem-vindos a todos. Hoje é sábado, dia 17 de maio. Eu sou uma pessoa interessada em espalhar a paz. Por isso, eu faço essas gravações com alguns estudos, com algumas leituras de livros espíritas, principalmente das obras básicas, e uma oração visando a paz, visando o equilíbrio, visando a harmonia da gente. Apenas isso. Por isso eu não peço like, eu não peço nada. Se quiserem aproveitar esse momento, eu acho que é uma dádiva que eu posso dar. E é esse o meu objetivo nesse grupo. Por isso eu agradeço a todos que me ouvem. E vamos começar. O livro é 12 Passos Rumo à Paz Interior, da Peregrina da Paz. Ela fala agora da correspondência que ela tem. São perguntas e respostas. Perguntas que ela provavelmente recebeu em correspondência e que ela respondeu também em correspondência. E essa pergunta é muito interessante. Por que você não aceita dinheiro? E ela responde: porque eu falo sobre a verdade espiritual e a verdade espiritual jamais deve ser vendida. Aqueles que a vendem injuriam seus próprios espíritos. O dinheiro que me é enviado sem que eu o solicite não é usado em meu proveito. Eu o utilizo para os impressos e para a correspondência. Aqueles que tentam comprar a verdade espiritual estão tentando obtê-la sem que estejam prontos para ela. Nesse universo maravilhosamente bem ordenado, quando essas pessoas estiverem preparadas, a verdade espiritual virá a elas. Muito boa essa resposta, muito boa essa colocação. E vamos transcender esses valores monetários e nos concentrar no espírito. E é no Livro dos Espíritos que a gente continua. Kardec perguntou: em que consistem as missões que os espíritos errantes podem ser encarregados? O espírito de verdade responde: são tão variadas que seria impossível descrever. Há muitas mesmo que vocês não podem compreender. Os espíritos executam as vontades de Deus e não lhes é dado penetrar todos os desígnios dele. E Kardec faz uma nota final aqui. As missões dos espíritos têm sempre por objeto o bem. Quer como espíritos, quer como homens, são incumbidos de auxiliar o progresso da humanidade, dos povos ou dos indivíduos dentro de um círculo de ideias mais ou menos amplas, mais ou menos especiais e de velar pela execução de determinadas coisas. Alguns desempenham missões mais restritas e, de certo modo, pessoais ou inteiramente locais,
como sejam assistir os enfermos, os agonizantes, os aflitos, velar por aqueles de quem se constituíram guias e protetores, dirigi-los, dando-lhes conselhos ou inspirando-lhes bons pensamentos. Pode-se dizer que há tantos gêneros de missões quanto as espécies de interesses a resguardar, assim no mundo físico como no moral. O espírito se adianta conforme a maneira como desempenha a sua tarefa. E é isso que a gente tem notícia mesmo. As missões dos espíritos desencarnados, errantes, como ele chama aqui, são as mais variadas possíveis, e quanto mais adiantado, mais difícil da gente até entender o que a extensão, o que significa, o valor dessa missão. Para o nosso mundinho aqui, a gente entende bem essa assistência que eles dão, essa missão que eles têm como protetor da gente, como guias espirituais de instituições, de tudo que faz o bem nesse mundo. Progresso da humanidade, auxiliar o progresso da humanidade. É isso. Vamos então para o Evangelho segundo o Espiritismo, que hoje é sábado. Fim de semana a gente lê o Evangelho. Durante a semana a gente lê a Gênese. E aqui a gente está no capítulo Pedi e obtereis, e nas instruções dos Espíritos. Essa mensagem é de Santo Agostinho, foi transmitida em Paris em 1861 e se chama Felicidade que a Prece Proporciona. Venham, vocês que desejam crer. Os espíritos celestes acorrem a lhes anunciar grandes coisas. Deus, meus filhos, abre os seus tesouros para lhes outorgar todos os benefícios. Homens incrédulos, se soubessem quão grande bem faz a fé ao coração e como induz a alma ao arrependimento e à prece. A prece. Ah, como são tocantes as palavras que saem da boca daquele que ora. A prece é o orvalho divino que aplaca o calor excessivo das paixões. Filha primogênita da fé, ela nos encaminha para a senda que conduz a Deus. No recolhimento e na solidão, todos estão com Deus. Para vocês já não há mistérios. Eles se lhes desvendam. Apóstolos do pensamento, é para vocês a vida. Sua alma se desprende da matéria e rola por esses mundos infinitos e etéreos que os pobres humanos desconhecem. Avancem, avancem pelas veredas da prece e ouvirão as vozes dos anjos. Que harmonia! Já não são o ruído confuso e os sons estrídulos da terra. São as liras dos arcanjos, são as vozes brandas e suaves dos serafins, mais delicadas do que as brisas matinais, quando brincam na folhagem dos seus bosques. No meio de que delícias vocês não caminharão? Sua linguagem não pode exprimir essa aventura, tão rápida que ela entra por todos os seus poros, tão viva e refrigerante é o manancial em que orando se bebe. Vozes dulçurosas, inebriantes perfumes que a alma ouve e aspira quando se lança a essas esferas desconhecidas e habitadas pela prece. Sem mescla de desejos carnais, são divinas todas as aspirações. Orem, vocês também, como Cristo, levando a sua cruz ao Gólgota, ao Calvário. Carreguem a sua cruz
e sentirão as doces emoções que lhe perpassavam na alma, se bem que vergado ao peso de um madeiro infamante. Ele ia morrer, mas para viver a vida celestial na morada de seu Pai. Nossa, é quase uma prece mesmo isso, né? Muito linda essa mensagem. E essa importância que a prece tem para todos nós, como orvalho divino, como instrumento de harmonia para as nossas almas, como fortalecimento de nossa fé e ainda como uma transposição para esse mundo espiritual, para essa dimensão espiritual que mal a gente consegue imaginar, que ele fala aqui como brisas matinais, como folhagens de bosques, vozes brandas e suaves de serafins, um mundo maravilhoso, né? Coisa linda. Doces emoções. Vamos então terminar as nossas leituras de hoje com a trovinha de Casimiro Cunha, do livro Através do Tempo, psicografado por Chico Xavier. É a divina bênção. Socorre toda aflição que chora na tempestade, mas alonga o próprio crime, a bênção da caridade.